Colossenses, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Todos acharam Colossenses, capítulo 1? A partir do verso 24 vai dizer assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o ministério que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Repita assim comigo: a eles quis Deus dar conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo. Fala, que é Cristo em vocês, a esperança na glória. Diga aleluias. Nós estamos aqui no culto de primícias, onde nós trazemos as nossas primícias, entregamos a nossa adoração em forma de primícia para o Senhor. Vocês recebem a oração aqui dos dizimistas e ofertantes. E quando nós falamos em relação às primícias, a primeira coisa que pode passar na mente de muitos é o quê? A vida financeira, por exemplo, né? O que obter, né? O que fazer para obter sucesso na minha vida financeira? Hoje em dia, se você for olhar o que tem de coach por aí, ensinando, falando, né, sobre os 10 passos, como ser bem-sucedido, 5 passos para você vencer na vida, e isso de uma maneira ampla, né, de uma maneira geral aí, até que ampla, não só voltada à vida financeira. Mas quando a gente vê em relação ao que o mundo tem falado sobre a verdadeira primícia, sobre a verdadeira, como que eu posso dizer, sucesso, felicidade, né, grandeza, riqueza, nada se compara àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor fez me lembrar de algo que foi até aqui pregado durante esses dias aí pela evangelista Kelly, e ela citou o nome de uma pessoa que é considerado como se fosse um coach, né, um grande empresário, que é o Pablo Marçal. Não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, é uma pessoa bem conhecida no ramo empresarial. Ele se rotula, né, na verdade, aí como um cristão. Não tenho nada a dizer em relação à sua vida empresarial, aquilo que ele ensina, aquilo que ele passa dos seus ensinamentos referente ao sucesso. Mas no que se diz ser exemplo de cristianismo, eu já não vejo ele como exemplo a ser seguido. Eu não sei se vocês já chegaram, não estou aqui para falar mal dele, é só para dar um exemplo, para vocês terem noção do que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite, amém? Ele é um tipo de pessoa que ele utiliza a palavra de Deus para ensinar outras pessoas, sejam elas cristãs ou sejam elas que não são do meio evangélico, no meio cristão, como ser bem-sucedidos mediante a palavra. Eu já assisti vários takes dele, vários vídeos, que ele mistura tudo. Uma hora ele está falando de Deus, outra hora ele está falando vários palavrões, na mesma frase. E assim, o que o Senhor está querendo falar para nós? Porque um dia eu estava vendo esse vídeo dele, e ele falou assim, olha, falando sobre os dízimos, sobre as ofertas, primícias, fala primícias. E ele estava falando assim, olha, no início da minha trajetória, no mundo cristão, eu era um tipo de pessoa que eu sentava na fileira da frente e eu olhava para o pastor, eu era o primeiro a criticar o pastor. Porque eu achava que o pastor, ele não tinha que andar em carro bom. O pastor não tinha que ter uma conta gorda. Mas o interessante é que ele ainda continuou falando, ele falou assim, olha, tudo aquilo que o pastor ensinava, eu aplicava na minha vida financeira, e aquilo que ele me ensinou é o que hoje eu sou. Olha que interessante. Mas na mente dele, o pastor não podia ter aquela abundância sobre a vida dele.
E aí ele falou assim para os demais que estavam ali. Eu tinha essa mentalidade, porque eu achava que o pastor ele tinha que ser simples, ele não tinha que andar em carro bom. Só que, ao mesmo tempo, todos os ensinamentos que ele trazia mediante a palavra, foi o que me tornou ser o grande empresário que hoje eu sou. E aí, pasme, porque na hora eu fiquei assim, se eu tivesse sentada ali na frente e pago o que aquelas pessoas pagaram, porque até então ele falou e foi bem claro, olha, vocês pagam aqui muito dinheiro para ouvir 1 hora, 2 horas da minha palestra, dos meus ensinamentos sobre a vida financeira, sobre a prosperidade, sobre passos de como ser bem-sucedido. E eu aprendi tudo isso, hoje eu sou mediante a palavra que eu recebi de graça. Sinceramente, se fosse eu ia sair, eu ia levantar, ia requerer o meu dinheiro de volta, já que ele falou aquilo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no versículo, aqui em Colossenses, estou trazendo algo para contextualizar para vocês. Aqui em Colossenses capítulo 1, no versículo 26, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o quê? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza, fala, a gloriosa riqueza, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E aí no versículo 28 ele fala, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todos homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosa em mim. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, toda sabedoria, toda riqueza, toda prosperidade, tudo aquilo que você precisa, o sucesso que você precisa, está obtido em quem? Que é o mistério que foi manifestado, Cristo. O sucesso está em Cristo, fala, o sucesso está em Cristo. Que foi dado, foi manifestado em nós através de Cristo. Por que eu peguei esse exemplo do Pablo Marçal? Porque ele fez uma autocrítica sobre um ensinamento que nós trazemos gratuitamente, mas que ele utiliza dela para passar a prosperidade que foi dada por quem? Por Deus. Manifesta em Cristo. E por que o Senhor está falando isso para nós? Porque nós temos a oportunidade de termos a glória manifestada em nós, gratuitamente, dada liberadamente para nós. E nós a rejeitamos. Mas se colocar algo na internet, algo que salte aos seus olhos, você é capaz de ser uma daquelas pessoas que vai sentar na frente do Pablo Marçal, para ouvir o que ele tem para lhe falar, pagar caro até mesmo às vezes, para obter um sucesso no qual Cristo, ele já oferece quando você busca ele. Uma sabedoria que vem dele, porque aqui no versículo 17 fala, Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que mistério é esse que tanto o povo procura? Se você for perguntar para qualquer pessoa, se você descer aqui e perguntar para quem está aqui fora, falar assim, qual é o seu maior sonho? Com certeza vai ser voltado à sua vida financeira, ao seu sucesso. Mas aqui o Senhor está falando através do apóstolo Paulo, olha, Deus deu a conhecer a todos os gentios. Ele deu a riqueza deste mistério que é Cristo. Porque quando eu tenho Cristo, a sabedoria, o discernimento, ele é manifestado em mim. E eu tenho como desenvolver aquilo que o Senhor já tem preparado para mim. Todas as riquezas já são minhas. Já é de vocês. Quem toma posse, diga amém. Porque ele já entregou. O problema é que nós não buscamos a fonte da riqueza, da gloriosa graça, que em nós habita, que é quem? Cristo. Ele é a fonte.
Ele é o mistério do sucesso, que a nós foi manifestado. Diga aleluias. E aí no capítulo 2 de Colossenses, o apóstolo Paulo continua dizendo: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. O que seja fortalecido em seu coração? A palavra de Deus, Cristo neles fortalecidos. Estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos. Não, forte. Nele está escondido todos da sabedoria e do conhecimento. Quer ser próspero? Fala para quem está do seu lado: busque Cristo. Porque nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do discernimento. Aqui a missionária, ela acabou de orar, pedindo o quê? Para que o povo fosse próspero. Para que o povo tivesse sabedoria. Para que o povo tivesse discernimento. Estratégias para poder desenvolver a sua empresa, que talvez ainda nem saiu do papel, talvez nem saiu da sua mente, porque você não sabe como iniciar. Ei, Cristo, nele está escondido a estratégia no qual você necessita para o seu sucesso. Em Cristo está escondido os tesouros no qual você necessita para a sua empresa, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Nele está o entendimento. Nele está plenamente o mistério de Deus. Nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diga aleluias. Nós precisamos buscar quem é a fonte. Muitas vezes chegamos a Jesus buscando somente as bênçãos, mas não buscamos o abençoador. Não entendemos que antes de recebermos algo, precisamos buscar aquele que abençoa. Aquele que irá preparar os celeiros para que quando vier a bênção, os celeiros estejam preparados, amparados para receber a bênção. Porque não é só receber a bênção. Meus irmãos, pensa comigo, se cair 1 milhão na sua conta, neste exato momento, eu também recebo. Mas eu confesso que diante de tanta coisa que eu tenho para fazer, eu ficaria perdida. Duvido. Está na lista, só que na hora que cai, você já pensa em várias coisas. Você está entendendo? Nós somos assim: eu ajudaria, eu pagaria todas as minhas contas, primeiro. Quitaria tudo. Mas na hora que eu olhar uma loja, eu ajudaria meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu tio, Gente, a gente tem realmente. A palavra do Senhor fala que o homem, ele projeta o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Nós temos isso em nós, de sempre ali planejarmos, mas se vier a bênção, nós nos perdemos na bênção. Se cair 1 milhão agora, você pode ter a lista que você tiver, você vai se perder nos seus pensamentos. Isso não é a pastora Tâmara que está falando, é o Senhor. Porque ou eu tenho aqui os tesouros no qual se encontra em Jesus, o qual tem todos os tesouros da sabedoria e do discernimento, porque quando eu me encontro com Jesus, quando eu busco a sabedoria e o discernimento que está nele, pode cair 1 milhão, 2 milhões, meu irmão. Eu não vou me perder. Eu não me perco. Eu ainda multiplico o que caiu. Eu ainda multiplico. Mas o segredo está em quem? Está no dinheiro que caiu na conta, ou está na sabedoria e no discernimento que está em Jesus? Na sabedoria e no discernimento que está em Jesus. Não está no dinheiro. O dinheiro não é a solução para o meu sucesso. O dinheiro não é o que irá promover o meu desenvolvimento. O que vai me desenvolver,
o que vai me fazer sucesso, o que vai me fazer avançar, é Jesus. Fala, é Jesus. E eu fiquei tão abismada quando eu fiquei olhando aquilo. Quando eu vi aquele homem falando aquilo. Eu fiquei pensando, eu acho que ele foi infeliz nas frases, nas palavras dele. Eu não sei se ele quis usar como um testemunho, como ele era e como agora ele é. Mas algo que o Senhor me chamou a atenção, o Senhor deu isso aqui para nós, deliberadamente, de graça, gratuito. Como que eu posso cobrar, ou como eu posso usar isso como artimanha para obter sucesso acima de outras pessoas? Eu não digo de você utilizar a palavra como estratégia para você ganhar almas. Mas chegar ao ponto de você falar, como foi bem claro, vocês pagam para mim? Eu não lembro se ele falou milhões, ou quanto que foi, nem sei quanto que é a palestra daquele homem. Mas ele falou bem assim, do jeito que eu estou aqui, ó, nessa pose. Vocês pagam para mim, ó, muito dinheiro. E tudo que eu falo para vocês, eu obti de graça aqui. Ainda levantou a Bíblia. Como assim? Como que eu cobro algo que o Senhor me deu a conhecer deliberadamente? Novamente eu falo, eu não estou colocando em questão a inteligência, que também não é mérito dele, veio de Deus. Não estou colocando a questão de ser um bom empresário, mas eu estou colocando a questão de nós não valorizarmos o que nós temos de graça nas nossas mãos todos os dias. A chave do nosso sucesso, fala, a chave do nosso sucesso é Cristo, é a palavra, que é Cristo, é o mistério que foi manifestado em nós. Diga aleluias. E aí eu te convido a ir lá em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Vocês estão entendendo a palavra? Diga amém. Se você não estiver entendendo, eu volto tudo de novo, irmão. Amém? Fala, pastora, já é 8 horas, está doida? Provérbios capítulo 2, versículo 6. Olha aqui o Senhor vai falar conosco. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Quem é que dá a sabedoria? O Senhor. Está lhe faltando estratégia? Ideias para se desenvolver, para crescer? Para aumentar os seus celeiros, aumentar as suas finanças? Aqui está falando que é o Senhor quem dá a sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Precisamos começar a consultar Jesus. E quando eu falo Jesus, é a palavra, meus irmãos. Jesus é o verbo vivo. Ele é o verbo vivo. Fala, esse é o verbo vivo. Que foi manifesto em mim. Que foi manifesto em você. Precisamos estar atentos. Muitas vezes nós entramos na presença de Jesus e só queremos falar, mas não damos tempo para ouvir o que o Senhor está falando. Estamos tão sobrecarregados com o anseio de sermos grandes. E quando eu falo sermos grandes, eu não estou falando só financeiramente. Imagina a área da sua vida que está precária nessa noite. Talvez seja a sua família que está precária, que precisa realmente de ter uma estratégia para ter sucesso. Talvez para ganhar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa. Talvez o que está faltando é ouvir a voz de Deus, porque da boca dele procede o conhecimento. É do Senhor que vem o conhecimento, não é do coach. O Senhor pode usar palestrantes? Pode. Mas eu não posso ser dependente de um coach, enquanto eu tenho aqui, ó, o que me foi dado. Eu tenho que desenvolver o meu ouvido a ouvir a voz de Deus. Eu tenho que começar a desenvolver
essa sensibilidade de entrar na presença do Pai e falar: Pai, eu não vou falar nada, o que o Senhor quer falar? Meus irmãos, pode ter certeza, se você falar isso, Ele vai começar a te mostrar tantas coisas. Você vai falar até assim: não, Pai, fala mais não. Já entendi, já. Eu não sei se já aconteceu aqui com alguns de vocês, mas às vezes quando eu começo a meditar na palavra de Deus, aí começa a ficar um cutinho na minha mente. Acho que vocês já aconteceram, né? E aí às vezes você quer paralisar o cutinho e você não consegue. Aí você está fazendo as coisas, aí o cutinho está rodando lá dentro na sua mente. E quando eu falo cutinho, gente, cutinho não é na questão diminutivo não, tá? Porque, ó, é só o Senhor ministrando. É isso, limpa isso, tira isso, coloca isso, você está fazendo isso. E vai. Mas nós precisamos ter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir o que procede da boca de Deus, para que o conhecimento e o discernimento dele possa, de fato, ser manifestado em nós, e nós assim sermos bem-sucedidos, como é a palavra e a vontade de Deus para nós. A palavra do Senhor fala que é dele o dom da prosperidade, e que ele dá a quem ele quiser dar o dom da prosperidade. E eu tenho certeza que a vontade de Deus não é selecionar algumas pessoas para tornar ricos. Não sei se você já se perguntou isso. Ah, pai, por que a pessoa tem tanto dinheiro e eu não tenho nada? Quem já se perguntou isso? Eu já. Será que é da vontade do Senhor dar mais riqueza a um e a outros não? Claro que não. Porque a prosperidade é dom dele. Mas ele olha para o coração de muitos e fala: se cair 1 milhão aí, não precisa ser nem 1 milhão. Deixa cair 50 mil. No outro dia não tem mais nada. Não adianta ter lista. Não falando de você, viu, evangelista? Eu também tenho minha lista. Mas se nós formos auto nos analisar, gente, a gente se perde. Porque começa a vir um monte de coisa na nossa mente, além do que nós colocamos na lista. E muitas vezes o que está na lista não é a prioridade. Tem a prioridade e tem a necessidade. Nem tudo que é prioridade é necessidade. E nem tudo que é necessidade é prioridade. Eu necessito de algo, mas é prioridade? Necessitar é uma coisa, prioridade é outra. Amém? E aí, olha o que ele vai continuar nos dizendo agora em Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Provérbios 24, capítulo 3 ao 4. Vai dizer assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Novamente, quem dá a sabedoria? Quem dá a sabedoria? Quem dá a sabedoria? E aonde nós encontramos a sabedoria e o discernimento? Nós lemos. O Senhor é quem dá, mas os tesouros escondidos estão em Cristo. O Senhor já nos deu. Vocês estão entendendo? Nós já temos. Já foi nos dado Cristo. O problema é que nós não o pegamos. O problema é que, de fato, nós aceitamos Ele em algumas áreas das nossas vidas, mas em outras não aceitamos. Queremos procurar, não é pecado, gente. Eu estou fazendo teologia. E o negócio difícil, viu? Tem algumas matérias que é muito legal, é interessante. Mas tem umas coisas. Eu tenho uns professores lá que eles falam hebraico, e às vezes eles querem que você traduza o que eles estão falando. Eu falei: não sei falar nem português direito, vou falar hebraico. Não é Elohim, irmão. Elohim. Ainda tem até o... Vocês riem, mas é verdade. Agora que você é meu aluno, você não tem que ficar falando Elohim, Elohim, Elohim. Nem sei se eu estou falando direito, mas ele puxa esse negocinho aí. Não é pecado você procurar cursos, você se capacitar. Mas vocês entendem que tudo nos foi dado, somos nós que queremos tudo mastigado?
Tem que ter alguém para mastigar, para eu entender, porque eu não quero me sacrificar ao ponto de me deleitar, de estudar, de me dedicar, de ler, reler, ouvir a voz de Deus e ver o que Ele quer me ensinar. Porque está aqui, ó. Basta eu querer. Basta eu falar, Espírito Santo, abra a minha mente, abra os meus pensamentos para entender a palavra de Deus, o que o Senhor quer falar comigo, quais são os 10 passos que eu preciso para ser bem-sucedido na vida. E as palavras elas vão se saltar aos nossos olhos, porque é Jesus falando diretamente conosco, porque Ele é o verbo, Ele que foi manifesto, nele está todas as riquezas, a sabedoria e o discernimento, está nele que já nos foi entregue. Quem está entendendo, diga amém. Vai lá para Efésios. Efésios capítulo 6. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti. Efésios capítulo 6. A partir do verso 10, todos acharam? Olha aqui vai dizer o que o Senhor vai dizer. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamáveis do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja que aqui, o Senhor já deu os 10 passos para a nossa vitória. Vocês estão entendendo? Mas por que eu não encontro esses 10 passos? Por que eu me sinto a necessidade de estar procurando outras pessoas? Como eu falei, não é pecado, eu também estou estudando. Eu também estou me capacitando. Não é pecado. O que se torna pecado, e até mesmo porque a preguiça é pecado. Você não ter tempo para mastigar, comer a palavra, é pecado. Deixa eu ouvir uma palavra ali, porque o pastor ele vai me dar tudo entregue ali. Hoje eu quero ouvir uma palavra sobre amor. Pá! Aí vai aparecer várias pregações sobre amor. Sendo que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui nas minhas mãos. Mas nós queremos sempre o mais fácil. Buscar pessoas, buscar palavras mastigadas, buscar conhecimentos em outras pessoas, no qual o Senhor, Ele já nos deu, já nos capacitou, já nos mostrou qual é a forma de nós sermos prósperos. Ele já entregou, já foi manifesto em nós, Jesus, o qual nele retém toda a sabedoria e todo o discernimento que eu preciso para ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas da minha vida. E aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, o Senhor nos dá direitinho, passo a passo, de como sermos bem-sucedidos. Primeiro, o que Ele fala aqui para nós? Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Esse é o primeiro passo. Quer ser uma pessoa bem forte? Uma pessoa que não se abala, que nem nós lemos aqui em Provérbios,
Que a sabedoria, ela constrói a casa e o discernimento, ela consolida. Quer ser uma pessoa que consegue consolidar todos os seus projetos, todos os seus planos? Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Este é o primeiro passo. Fala, primeiro passo. Segundo passo, vistam de toda a armadura de Deus. Estejam prontos para guerrear a todo momento. É vestir a armadura do guerreiro, não baixar guarda. Terceiro passo, cinja-se com a verdade. Ei, coloca o cinturão da verdade de Cristo. Ande na verdade, fale em verdade, ore em verdade, busque em verdade. Diga aleluias. Quarto, vistam a couraça da justiça. Quem é a nossa justiça? Quem é a nossa justiça? Não, está muito fraco. Quem é a nossa justiça? Jesus. Jesus é a nossa justiça. Quinto, calce os sapatos com a prontidão do evangelho da paz. Ei, quer ter agilidade? Quer chegar lá na frente onde ninguém chegou ainda? Quer que as coisas sejam reveladas primeiramente para você de primeira mão? Calce os sapatos com a prontidão do evangelho da paz. Você terá agilidade. Diga aleluias. Você chegará onde muitos ainda não conseguiram chegar. Você terá estratégia onde que muitos ainda não tiveram. Quando você estiver o que? Calçado, tendo a agilidade da preparação do evangelho da paz. Sexto, use o escudo da fé. Está projetando algo, está profetizando sobre a sua família, mas o que você está vendo é o contrário. Use o escudo da fé, meu irmão, minha irmã. Rebata os dardos inflamados dos malignos. O que ele tem lançado sobre a sua mente, que está fazendo com que você até mesmo retroceda, esmureça. Cadê o escudo da fé? Sétimo, use o capacete da salvação. Tenha em mente quem está em você, quem foi manifesto em você. Fala, Cristo. Você precisa ter isso na mente. Esse é o capacete da salvação. É quando vir ali as dúvidas, vir as incertezas, vir a insegurança, você ter na mente o que é o capacete da salvação. Eu sei quem foi que morreu por mim. Eu sei quem foi que me comprou e qual foi o preço que foi pago. Oitavo, tenha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui é primordial. Quer vencer, mas não tem a palavra. Aí tem um lá fora que se diz cristão, que usa a palavra que você não usa para ser bem-sucedido. Diga misericórdia. Se nós formos parar para pensar, nós somos muito mais sucedidos, ricos, do que muitos que têm contas, bilhões em suas contas. Você sabia disso? O problema é que nós não acessamos a nossa conta. Porque no dia que nós acessarmos a nossa conta, todas as janelas dos céus, os tesouros escondidos em Cristo serão revelados a cada um de nós. Eu já tomo posse em nome de Jesus. Nono, orem em todas as ocasiões. Você que só ora a Deus quando a sua conta está em vermelho. Ou você só ora a Deus quando o seu filho adoece. Ou você só ora a Deus quando acontece um acidente, quando o seu carro quebra, quando você está mal, quando você está fraco, quando você está isso, quando você está aquilo. Aqui está falando ore em todas as ocasiões. Está triste, ore. Está alegre, ore. Está contente, ore. Está pulando, ore. Está correndo, ore. Está tomando banho, orem. Não é ser fanático, mas aqui a palavra ela nos deixa bem claro. Orem em todas as ocasiões. Fala para quem está do seu lado, quer ser bem-sucedido? Orem. E 10º passo. Esteja atento e persevere. E quando a palavra fala perseverar, porque quer dizer que mesmo você tendo seguido os 9 passos, ainda para você obter sucesso naquilo que você quer, você terá que perseverar, porque talvez não virá na primeira investida, não virá na segunda investida,
Como foi falado aqui pela missionária. Teve dias que a gente tirou da conta para pagar algo, para doar na casa de Deus. E entrou o dinheiro? Não, não entrou. Por quê? Porque aqui eu tenho que estar atento e perseverar. Não entrou na conta. Amém, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. É o Senhor que provê. É o Senhor que dá o alimento. Então eu creio. Não entrou esse mês, mas eu vou continuar perseverando, porque eu sei quem é o meu bom tesouro. Eu sei quem é Cristo. Eu sei que as riquezas pertencem ao Senhor. O Senhor dá a quem o Senhor quiser. Persevere. Fala para quem está do seu lado, persevere. Quer ser bem-sucedido? Cumpra esses 10 passos que lhe foi dado de graça. E aí? Qual é a área da sua vida que você vai colocar agora? Que você vai usar? Porque isso aqui não precisou de coach, nem me coloco como coach. Isso aqui eu pego para mim também. Qual é a área da sua vida que você precisa aplicar esses 10 passos para você obter sucesso? Na sua família, nas suas finanças, na sua casa, com seus filhos. Porque aqui o Senhor, Ele é claro, muito claro conosco. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Fala, Senhor, nesta noite, eu abro a minha mente e torno os meus ouvidos sensíveis à sua voz, pois eu quero, dia após dia, aprender mais de ti, que a tua palavra, que é viva e eficaz, se consolide na minha vida, muito mais do que eu penso, do que eu peço, em nome de Jesus, pois eu entendi que todas as riquezas está em Cristo, toda a sabedoria e discernimento está nele, e ele já foi me dado, manifestado em This is a real